O Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus esta graça infinita que vem através do Espírito Santo. Saudando o Padre Paulo, Padre Igor, Padre José Nilson, todos os diáconos aqui presentes, ministro, todo o povo de Deus. Acredito que a minha homilia seria dispensada depois de uma riqueza tamanha da catequese durante todo esse dia, mas quase que como por dever de ofício, quero também contribuir com a minha humilde catequese para vocês neste dia. Diante de tantas perspectivas que foram abordadas no dia de hoje, quero, com este refrão que foi cantado antes de começar a reflexão, que todo o trabalho do Espírito Santo é para que a gente reconheça verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, porque a palavra de Deus diz assim: ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor a não ser pela moção do Espírito Santo. Dizer não significa falar da boca para fora, mas um coração que se prostra verdadeiramente reconhecendo que Ele é o Kyrios. Então a palavra de Deus vai dizer aquilo que o mundo ainda não conhece, disse Jesus: vou vos dar o Espírito que o mundo não conhece, porque não o viu, mas vós já o conheceis e o viste, porque eu vos revelo. Então, para conhecer Jesus verdadeiramente é pelo auxílio do Espírito Santo. Mas a perspectiva que queria refletir com vocês também é dizer que, de fato, Pentecostes é uma festa da alegria, porque também aquele que nos chama na missão e na vocação nos convoca a nos apresentar não com o coração vazio, mas com os seus dons e os seus frutos. Então a minha pergunta é o seguinte: como está o seu coração? Vazio ou repleto dos dons e do fruto do Espírito Santo? Antes de o mundo ser formado, o Espírito habitava com o Pai e com o Filho. Estamos falando do senhorio. O Espírito Santo também é Senhor, aquele que dá a vida, pois procede do Pai e do Filho. No livro do Gênesis diz que quando o mundo ainda estava sem forma, o Paráclito, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. E existia um vazio que tem dois sentidos: um vazio para ser preenchido pelo Espírito Santo, ou um vazio para a gente não encontrar o sentido da vida. Devemos nos apresentar diante de Deus com os frutos e os dons. No Antigo Testamento, na perspectiva do Shavuot, que era a festa das primícias, a espiritualidade consistia em apresentar a Deus as primícias, os dons, mas não qualquer dom, os primeiros frutos. A primícia significa aquilo que há de melhor em nós. O que senão o próprio Deus, que nós o devolvemos. Apresentar-se com um coração humilde e reconhecer
de que tudo o que temos, nada é nosso, mas tudo vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então também Pentecoste é uma festa de ação de graças, de alegria, porque nós nos apresentamos do Senhor dizendo: Senhor, o que tenho, o que sou, o que eu aprendi vem de vós, tu me deste. Sem ti não podemos ser nada. Dirá a música: só tu pode criar a vida interior. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós. E isso é bonito, e vocês imaginam o povo de Deus, quando foi liberto do Egito, na caminhada até o Monte Sinai, e depois daí contando as 7 semanas, culminando em 49 dias, apresentando a Deus os seus frutos. Os seus frutos que reconhecem que se a terra foi fértil, que se temos árvore, que se temos comida, é porque Deus nos deu. Assim como a chuva fertiliza a terra, o Espírito fertiliza o nosso próprio espírito para que dê fruto. Que ninguém se apresente diante de Deus estéril. Se permaneceres em mim, dareis muitos frutos. Então o Espírito Santo é aquele que fertiliza, fecunda, para que os dons, as nossas capacidades, habilidades apareçam e possamos ofertar. Lembra daquela musiquinha do ofertório? Quem disse que não temos nada, que não somos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. E aí nós dizemos que Deus está aí, recebendo aquilo que Ele mesmo nos deu. Então a festa de Pentecoste é um compromisso na unidade. E esses frutos, esses dons aparecem em mim e em vocês no compromisso com a realidade pastoral convicta. De quando você diz sim à catequese, ali o Pentecoste acontece, porque você oferta a Deus. Ali quando você assume o compromisso pastoral na paróquia, colocando à disposição a sua própria vida, por menor que seja o exercício desses dons, desses talentos, ali também acontece o Espírito Santo. Porque nós não somos chamados a reter os dons, inclusive os dons de perdoar, que o Senhor nos diz hoje. Também o Pentecoste como a festa das primícias, a festa da unidade. Podemos dizer que é a festa do santo barulho. Esse santo barulho porque é o Pentecoste que vem como efusão. O Espírito já está. Ora silenciosamente, ora quieto, mas ora efusivamente como que o ar que balança as folhas, porque às vezes nós necessitamos desse vento que possa ser impetuoso e nos movimentar, mas ele sempre esteve presente desde o início do mundo, com o Pai e com o Filho. Mas como nós somos carentes, muitas das vezes dessa consciência, necessário se faz essa efusão anualmente, cotidianamente. Sem esquecer que cada celebração eucarística acontece a descida do Espírito Santo. Quando o Padre reza e você diz: mandai o vosso Espírito Santo, para que essas ofertas se tornem corpo e sangue de Cristo. Então, como é importante compreender essa ação de Cristo, através do Espírito, a ação do Espírito em Cristo. Então somos convencidos de que Cristo é o Senhor, não pela nossa própria inteligência, mesmo sabendo que a inteligência é um dom do Espírito Santo. O que o mundo um dia irá declarar, nós saímos na frente e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Dizer que aquele que está no madeiro, que esteve no madeiro, é o Senhor, tem que ser pela ação verdadeira do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo também serve para quebrar as nossas barreiras. Está escrito, entre tantas coisas da obra do Paráclito, é nos convencer também do nosso pecado. Em que consiste o pecado? Em negar o Filho. Em negar o Filho que procede do Pai. Então, reconhecer os nossos pecados. Desde o princípio da igreja primitiva, o Espírito Santo é o educador da alma. Educador de que forma? Para que ela não se feche. Para que a nossa mesquinhez não nos deixe soberbo. Pois o Espírito Santo nos ensina a compreender a sua ação na diversidade, como vai nos ensinar São Paulo. Foi através do Espírito Santo que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos conseguiram criar pontes
Pois os primeiros neoconvertidos judaicos apenas pensavam que o Espírito Santo seria manifestado para eles. E de repente, como Pedro e outros disseram, agora nós compreendemos que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo é a expansão do poder de Deus, que não deve ser controlado, não deve ser dominado por ninguém, porque como educou Cristo a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer e como quer. E de fato, quem age no Espírito Santo é poliglota, porque entende as diversas línguas pela ação do Espírito Santo. Entende as diversas ações. É o Espírito Santo que faz com que a igreja não se feche no regime social, político, de um único governo, senão o de Jesus. É o Espírito Santo que vai fazendo as arestas para que não haja estranhamento entre os discípulos, entre as igrejas. O Espírito Santo também nos leva a nos convencer de que por mais que clamemos a Ele, ainda não somos perfeitos. É uma perspectiva apocalíptica. Das 7 igrejas lá no Apocalipse, todas elas tinham suas virtudes e talentos e habilidades e dons, mas o Espírito foi convencendo a cada uma delas que elas não eram absolutas. Todos nós carecemos, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Tudo isso para que a gente possa compreender que só a única língua, que é a língua do amor, que nos faz compreender a diversidade, a diferença do outro, mas brotando do mesmo Espírito. Isso São Paulo nos ensina, e isso é exigente. Às vezes no seio da comunidade nós temos estranhamentos, enciumamentos, ficamos enciumados, não respeitamos o diferente, porque às vezes nós demos lugar à uniformidade. Mas o Espírito Santo age na diversidade, pois quem está no Espírito não julga pela arte, como confirmou os discípulos que estavam ali naquele tempo, os irmãos do Oriente, os irmãos dos Ocidentes. Há tantos países que clamam o nome de Deus. Caso contrário, nós iremos fechar o cerco. Foi isso que Jesus enfrentou com os fariseus. Foi isso que Jesus enfrentou quando aqueles homens seus contemporâneos estavam fechados. Queriam enclausular o Espírito Santo, engaiolar o Espírito Santo. Queriam a única língua que fosse falada, mas o Espírito Santo nos dá a diversidade. Ponto. E às vezes na catequese nós temos a primeira base, que são 7 os dons do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Mas vocês sabem que o número 7 é infinito. Certo? Na mística, o Espírito Santo tem diversos, infinitos dons. Os padres sempre nos ensinou, e é isso, os 7 dons que aqui nós vemos descrito, é a base. Mas assim como no princípio, em 7 dias, perdoar 70 vezes 7, o número 7 nos fala para essa infinitude que é o Espírito Santo. Tantos dons ocultos que nós não enxergamos e não vemos, e por isso é o exercício. 7 são os dons, não, infinitos são os dons, infinitos são os frutos que o Espírito na sua liberdade sopra no nosso coração. Mas tudo isso para quê? Para encontrarmos em Cristo o seu senhorio, a sua dádiva. Então, queridos irmãos, nos apresentemos diante do Senhor não com o coração vazio, porque o Senhor não mandou nenhuma alma para este mundo vazia, mas com a lapidação do Espírito Santo vai aperfeiçoando os nossos dons. Então, de fato, o Espírito Santo nos convoca também à humildade, ao silenciar e escutar o nosso próprio anúncio, se ele é exclusivo, se ele é excludente, se ele gera uma cerca, se ele se apropria, mas se ele é, ao contrário, expansivo, se ele nos convoca aquilo que o Papa diz, uma igreja em saída, que antes mesmo de sair para um estado geográfico, é um coração que se dilata e que escuta a voz do Espírito, que é dito em outra língua. Observe, eles não estão falando na própria língua, porque nós entendemos. É um exercício muito grande, um catequista, um sacerdote, andando pela periferia da vida, perceber a manifestação do Espírito Santo, ainda que ele não esteja inserido no nosso grupo, ainda que ele não esteja inserido com a mesma língua que nós estamos. É um exercício tamanho, porque o nosso instinto às vezes é compulsivo, e se nós não vemos o outro falando o nosso mesmo jeito, o nosso mesmo comportamento, no mesmo jeitinho, nós pensamos que essa pessoa está fora do Espírito. Mas não foi isso que a igreja primitiva aprendeu. Eles foram surpreendidos com os gentios, com os gregos, muitos outros, antes da minha língua convencer. Vocês é o Espírito Santo que trabalha, chamando, e nós apenas recebemos aquilo que o Pai nos entregou.
é trinitário, meus irmãos. Porque assim como Cristo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. O Espírito que nos leva a Cristo, Cristo que nos leva ao Pai. Então observem essa dádiva maravilhosa de que essa reunião é de fato uma reunião trinitária, e nós nos apresentamos com o coração, com a graça, com os dons e com a força. Então é um dia de gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos seus dons que colocastes em mim, em vocês. Obrigado a cada catequista, a cada sacerdote, a cada um de vocês que se comprometem diariamente, colocando os dons, muitas das vezes invisíveis, e que saem perceptíveis aos olhos de alguns na comunidade. Então é preciso reconhecer. Às vezes, gente, existe pessoas com aquele dom tão, nos nossos olhos, né, tão oculto, tão simples, que está lá nos bastidores, trabalhando. É preciso valorizar a extensidade, a extensão do Espírito Santo, que vai agindo no coração, ora silenciosamente, ora na quietude, mas ora com esse barulho santo necessário para a gente escutar a promessa e o poder do Pai agindo. Isso é um aprendizado constante da igreja, que vai quebrando fronteiras, que vai se abrindo na linguagem do Espírito Santo. E em vez de excluindo, sabemos que os sistemas do mundo, políticos, sociais, criam barreiras, fecham, delimitam, criam cerca, mas o Espírito Santo cria ponte, onde falando língua diferente, vai para o mesmo Espírito, nos diz São Paulo hoje. A diversidade de dom, mas um só é o Senhor. Temos vários membros, mas um só corpo existe para nos santificar a cada instante. Então que o Paráclito nos leve a afirmar de verdade que Cristo é o Senhor. Então notem no Evangelho, finalizando, que Jesus sopra nos seus apóstolos. E por fim, não dá para acontecer Pentecostes se não estivermos em paz com Deus e com os irmãos. O compromisso do perdão é constante por causa do estranhamento, sim ou não? Quantos grupinhos precisam se perdoar? Quantos sacerdotes? Eu mesmo. Todo dia tenho que trabalhar a aceitação, o perdão, para o Pentecoste acontecer. A reconciliação com o Pai, a reconciliação com o Filho e a reconciliação com o outro. O Pentecoste vai acontecer, às vezes no cantinho, no silêncio da nossa oração, para a unidade acontecer. Vão e perdoe. E às vezes a gente vê no popular as pessoas dizem, eu mesmo não perdoo, não, quem perdoa é Deus. Não é? Já viu essa frase? Se eximindo de fazer o processo do perdão, da pacificação, paz e Pentecoste e a paz que vem de Deus. Sopra em nós, Senhor. Sopra essa capacidade de eu perdoar, de me reconciliar. Foi o Cristo que soprou o Espírito, porque procede do Pai e do Filho, na força da Trindade. Esse sopro suave, maravilhoso, que me faz encontrar na diferença, na diversidade, a unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Que a Igreja de São Sebastião esteja cada vez mais aberta às linguagens diferentes, às ações incomuns que Deus promete para a gente. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sopra em nós, ó vento impetuoso.